Vamos continuar lendo o livro Lar Adventista. Estamos no capítulo 58, a família do pastor. Talvez você pense assim, o que a família do pastor tem a ver com a minha família, Marcelo? Bom, se a família do pastor for uma bênção, a comunidade, a igreja, será uma bênção. Se a comunidade e a igreja é uma bênção, a nação, a localidade onde se vive, será uma bênção. Acompanhe a leitura, porque o tema para esta terça-feira são palavras de conselho aos pastores, orientações aos pastores. E aí talvez você diga, mas aos pastores, eu não sou pastor. Tudo tem algo bom. Retém aquilo que é bom dessa leitura e você verá que há algo aqui para você também. Além disso, vamos para a leitura e você verá quão importante será isso para a sua vida, para a sua família e para a família do seu pastor. Tendes um dever a cumprir no lar, ao qual não podes fugir e ainda ser leais a Deus e ao encargo que Ele vos confiou. O pastor tem uma responsabilidade em casa e na igreja, na comunidade, na nação. Deus confiou a ele o ministério de pregar o evangelho e ele deve fazer isso em todo lugar em que estiver. O campo do evangelho é o mundo. E há necessidade de cultivar o mundo com o evangelho, com a pregação da palavra de Deus. Mas, diz o autor assim, desejais semear o campo com a verdade evangélica, esperando que Deus regue a semente semeada para que dê fruto. E aqui vai um alerta. Um planta a semente, outro rega, outro colhe, mas quem fez a semente crescer e se desenvolver? Deus. Se trabalharmos unidos junto com o pastor, com a família pastoral, nós seremos uma bênção para toda a nação, porque Deus fará com que a semente do evangelho germine, brote e dê frutos. Foi-vos confiada uma pequena parte do campo. Não é um pastor que tem que pregar para o mundo inteiro, embora alguns até tenham uma grande influência através de redes sociais ou televisão, mas um pequeno campo é de responsabilidade do seu pastor. Agora, vosso próprio jardim é deixado a crescer com sarças e espinhos, enquanto estáis empenhados em capinar jardins alheios. Percebeu isso aqui? O campo é o mundo. Uma pequena parte desse mundo, o distrito pastoral, as igrejas ao qual o pastor é responsável, é parte do campo que foi confiado ao pastor. Mas o jardim do pastor, seu lar, sua família, não pode crescer com sarças e espinhos. Também precisa ser cultivado, arado, preparado para que a semente do evangelho germine no próprio lar. Esta não é uma pequena obra, mas é uma tarefa momentosa. Estais pregando o evangelho a outros, praticai-os vós mesmos no lar. Agora, olha que interessante o conselho da autora do livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Olha que coisa interessante que ela diz aos pastores aqui. Até que possais estar unidos na obra de disciplinar convenientemente o filho, deixai a esposa ficar com a criança afastada do cenário de atividade do marido. Veja, isso aqui não significa que o pastor não deve fazer parte do trabalho de educar os filhos. Não é isso que a autora está dizendo. O que ela está dizendo é, quando ele sai para pregar nas igrejas, para fazer o seu trabalho evangelístico, para preparar aquele campo que lhe foi confiado, para
que a semente do Evangelho germine e brote de frutos, enquanto que ele faz esta atividade, a esposa deve cuidar de um filho que ainda não está disciplinado ou em condições de ser disciplinado, corrigido, admoestado, ensinado. E ela explica por quê. Porque nenhum exemplo de desleixo, de frouxidão na disciplina deve ser dado à Igreja de Deus. Veja, ela explica isso aqui com mais detalhes. Tenho conhecido muitos pastores que eram bastante imprudentes para andar viajando, levando consigo uma criança indisciplinada. Resultado disso? Seus trabalhos no púlpito eram frustrados pelo temperamento desagradável manifesto por seus filhos. Como eu disse, na minha vida, vários pastores tiveram influência. Desde o meu batismo em 1994 até hoje. Muitos pastores tiveram filhos pequenos, crianças, outros adolescentes, outros já jovens e alguns até adultos. E eu lembro apenas de um caso onde que o filho parecia ser realmente indisciplinado e precisava de mais atenção da esposa, enquanto que o pastor fazia o seu trabalho na igreja pastoral. Seu trabalho pastoral. Veja, o conselho de Ellen White não é que o pastor deve abandonar o seu lar e cuidar só do campo ao qual Deus o incumbiu para trabalhar. Não, porque a própria escritora do livro Lar Adventista menciona que o jardim do pastor não pode ser deixado a crescer com sarças e espinhos. Então o pastor deve ter influência no seu lar. Mas a mãe, a esposa do pastor, ela tem uma grande influência sobre os filhos pequenos. Nós já lemos isso aqui no livro Lar Adventista, que a mãe tem um papel fundamental na educação cristã dos filhos. Portanto, eu convido você a ler da palavra de Deus o livro de Provérbios, capítulo 3, versos 11 a 13. Estamos falando aqui de filhos indisciplinados, crianças indisciplinadas. Deus corrige, repreende a quem Ele ama. Deus disciplina aqueles que Ele ama. É isso que diz Provérbios 3, 11 a 13. Resumindo aqui. Mas leia esses 3 versos, pelo menos. E aí eu lhe pergunto, se Deus repreende e corrige quem Ele ama, quem Ele ama? Não são todas as pessoas? Afinal de contas, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo Ele ama. E Ele não se cansa de amar. Por isso que Ele quer corrigir, repreender, disciplinar aqueles que precisam ser instruídos e sair, abandonar o pecado para andar em retidão e justiça. Continuando a leitura, leia Provérbios 3, 11 a 13. Há necessidade de interessar-se pelos filhos de outros também. Vosso interesse não deve ser absorvido em vossa própria família com exclusão de outros. Vivemos num período onde se fala muito de inclusão social, não é? Pois bem, o pastor deve cuidar de sua família, mas ele não pode fazer isso excluindo outras pessoas. O campo missionário dele não é apenas o seu lar, é uma comunidade. Se desfrutais a hospitalidade de vossos irmãos, podem eles, os irmãos, com razão,
esperar alguma coisa em retribuição. Um pouco de atenção. Identificai os vossos interesses com os dos pais e filhos, e sede uma bênção para os que vos hospedam, conversando com os pais, e de maneira nenhuma passeis por alto os filhos. Ou seja, dê atenção aos pais, dê atenção aos filhos da comunidade cristã, da igreja, das pessoas que você está evangelizando. Não penseis que o vosso próprio filho é mais precioso à vista de Deus que outras crianças. Como eu disse, Deus ama a todos e Ele não faz acepção de pessoas. Ele trata todos com bondade, mansidão, justiça. Portanto, exerça o seu ministério com sabedoria. Sendo necessário, deixe o seu filho com sua esposa e se dedique àquilo que Deus quer que você se dedique, sem negligenciar famílias da igreja, nem a sua família. Cante, do Novenário Adventista, o hino Vaso de Bênção, número 270 do Inário. Vamos orar? Amado Deus e Pai, os pastores têm uma grande e importante missão: pregar o Evangelho, instruir pessoas para que elas abandonem o pecado, se arrependam do pecado que cometeram e andem em novidade de vida, sendo assim batizadas, não só pela água, pelo arrependimento, mas também pelo Teu Espírito Santo, tendo uma nova vida em Cristo Jesus. Esta é uma grande obra e importante missão dada aos pastores, aos ministros do Evangelho. Eles não podem, com isso, negligenciar a própria família, mas também devem estar cientes de que a esposa pode e deve ser uma auxiliadora no seu ministério, cuidando dos filhos, enquanto estes ainda são pequenos e indisciplinados. Abençoa, Senhor, os pastores, para que eles tenham sabedoria vinda de Ti, dos altos céus, na sua missão, no seu ministério. Abençoa as famílias que estão acompanhando a leitura, para que também elas sejam sábias para lidar com outras famílias, porque cada um de nós é um pastor de um grupo menor de pessoas. Embora não exerçamos o ministério pastoral, também temos um campo missionário. Abençoa todas as famílias. Em nome de Jesus, te peço. Amém, Senhor. Compartilhe esta leitura com outras pessoas. Se inscreva no canal e não se esqueça, sejamos a força da nação.